Bem-vindos ao Porta de Hangar. Porta de Hangar, o canal da aviação. Bem-vindos ao programa Porta de Hangar, que vai ao ar todas as semanas pelo canal YouTube. Pessoal, dá aquela badalada no sino do canal, divide essa entrevista que está sendo muito legal. O nosso entrevistado vai dar muita informação importante pra gente hoje, vai ser bem bacana. Se puder, vai lá na Kikante e, compartilha aqui esse link do nosso novo livro aí, a gente tá juntando para poder fazer, o Airplanes, é um livro só de foto de aviação, não é um livro técnico, é um livro artístico com foto de aviões acrobáticos, comerciais, jatos executivos, dentro e fora. Vai ser muito bacana. E nós estamos aqui, gente, com um assunto diferente. Ele não é piloto, não está no meio da aviação, mas ele tira muito medo de gente que tem de voar. Bem-vindo, Dr. Guilherme Alves, um prazer tê-lo aqui no Porta de Hangar. O prazer é meu, Ricardo. Obrigado primeiro pelo convite. Espero poder esclarecer e ajudar bastante gente com esse tema que é super importante. É uma honra poder participar desse programa e ajudar pessoas de alguma forma. A honra é minha de recebê-lo. Gente, ele me chamou de Ricardo, eu acho que vocês, né? Só minha mãe e minha esposa chamam de Ricardo, mas ele vai logo acostumar, pode chamar de Beca, não tem problema nenhum, é que todo mundo chama de Beca, fica mais fácil, tá bom? Tá, ok. Então, doutor, qual é a sua especialidade? Bom, eu sou médico psiquiatra. Eu tenho 2 pós-graduações, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, sou especialista em dependência química também. Hoje, uma das temáticas a que eu tenho me dedicado mais a estudar são os transtornos da personalidade. Só que essa questão de fobias e ansiedades são extremamente prevalentes, né, na questão da minha prática clínica, da prática clínica da maior parte dos psiquiatras. Então, é uma temática que eu me sinto bem confortável para poder falar. E como é que funciona esse negócio da fobia? Tem muita gente que tem medo de várias coisas. Eu, por exemplo, tive muito medo de andar de elevador. Ainda não gosto de andar, vou de lugares fechados. Isso para mim é ruim às vezes. Dependendo do elevador, eu não vou. Simplesmente, eu vou a pé, mas não subo. E eu sempre assumi essa coisa e tento enfrentar o dia a dia. Porque a gente não pode, eu acho que, deixar de enfrentar a vida, não é? Uhum. Então, como é que surge esse tipo de coisa numa pessoa? Bom, vamos lá. É legal a gente começar com as definições mais básicas, né? Então, a primeira questão é definir o que é o medo e o que é a ansiedade. Então, o medo, ele é o resultante de um processo biológico. A gente tem uma região específica do cérebro chamada amígdala, que é uma área bem primitiva. Então, se a gente pega praticamente todos os animais vertebrados já tem essa estrutura. E, basicamente, ela é um botão de alarme. Ela pega todos os estímulos que o cérebro está recebendo e, dependendo da intensidade ou da gravidade do que essa região está recebendo de informação, ela dispara uma série de reações no cérebro, que a via final vai ser liberar adrenalina, noradrenalina e um hormônio, que é o cortisol, e basicamente vai preparar o corpo para 2 possíveis reações, a luta ou a fuga. O medo, ele é o afeto que vem. Então, quando algo acontece, por exemplo, eu escuto um trovão, né? Ou você está em um determinado ambiente, apaga a luz de repente. Você tem uma sensação, acontece uma reação biológica e o afeto, aquela sensação que você tem, a primeira sensação é o medo, que ela vai te colocar em alerta.
Obviamente que teve uma vantagem evolutiva, né? O medo, a gente tem uma teoria bem corrente de que os animais mais medrosos sobreviveram. Para os pacientes eu falo, olha, os humanos mais medrosos são os que estão aí para contar a história, né? O corajoso que foi lá enfrentar o urso, né? Ouviu um barulho e falou, não, eu vou ver o que é. Acabou entrando pelo cano. Não sobrou, né? Então a gente tem uma tese de que a ansiedade e o medo, eles foram importantes e evolutivamente acabou acontecendo uma seleção natural. A ansiedade é uma coisa que vem depois, é uma emoção, né? E ela está associada a um processo de pensamento. Então, qual é o pensamento que vem em relação à ansiedade? O que vai acontecer? Ele vem num formato de si, é uma emoção que se vincula muito a pensamentos para o futuro e tem uma vantagem. Então, o medo ele vai nos colocar quase que numa tendência a reagir, o que é super importante. A ansiedade é o processo secundário, que é e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. É bom esclarecer que tanto o medo quanto a ansiedade, eles são fisiológicos, né? Não existe uma pessoa sem medo e não existe uma pessoa sem ansiedade, e nenhum tratamento de transtornos da ansiedade, ele tem como propósito eliminar a ansiedade da vida de ninguém. Eu falo, se a gente não tiver ansiedade, a gente não vive. Né? Sempre tem ansiedade, né? E se o avião cair? Mas eu acho que desculpa te cortar, essa ansiedade aqui leva mais ao medo da pessoa fazer a coisa, não? Se ela ficar pensando, e se, não tem como controlar isso? Perfeito. Um exemplo bem prático, assim, do como a ansiedade é saudável, imagina que a gente esqueceu de pagar uma conta, né? E aí você se lembra de repente agora, assim, no meio dessa entrevista, nossa, eu tinha uma conta para pagar. Primeiro eu vou sentir um mal-estar, um medo, talvez rapidamente comece a me passar na cabeça as consequências de eu atrasar essa conta. E aí eu posso começar a pensar em estratégias para resolver esse problema. Depois que eu terminar a entrevista, eu ligo para alguém, ou eu faço uma transferência bancária. Eu penso em alguma estratégia para resolver. Resolvido esse problema, minha ansiedade foi embora. Então ela foi importante. Ela me alertou de algo que, se eu não tomasse uma determinada medida, teria consequências danosas. Um transtorno da ansiedade ele se instala quando a gente percebe que essa ansiedade, né, que é uma emoção, que é um alarme, ela deixa de ser funcional, então ela não está mais me alertando para coisas e ela começa a ser disfuncional. Então esse alarme começa a disparar com muita frequência ou com muita intensidade a ponto de travar a minha vida. Então a pessoa ou fica o tempo todo preocupada, ansiosa a maior parte do tempo, ou esse botão de alarme ele é muito intenso, como numa crise de pânico. Falando em fobias específicas, o que caracteriza então a fobia? Eu tenho que ter um estímulo aversivo ou estímulo fóbico. A gente tem medo de várias coisas, mas no caso da fobia tem que ter um medo extremo de um determinado estímulo. Além desse medo extremo, ele é desproporcional ao tamanho do risco. Então, por exemplo, eu desenvolvi, quando eu era adolescente, sem saber, uma fobia a cachorro. E tudo começa com um evento traumático. Eu fui atacado por 3 cachorros na rua, né? Sobrevivi, fiquei com alguns machucados, fiz sintomas do que a gente chama de estresse pós-traumático, eu tive várias revivências e nem sabia disso, mas minha vida foi seguindo. Só que por um tempo, mesmo sem eu ficar pensando em cachorro, se eu via qualquer tipo de cachorro, eu atravessava a rua. Podia ser um chihuahua, podia ser um labrador, podia ser o cachorro mais dócil, né? O que eu havia aprendido? Que cachorros são perigosos. Então, meu cérebro ele já não avaliava mais com precisão o tamanho do risco. Podia ser um cachorro mínimo, eu atravessava a rua. Ou seja, eu tinha muito medo e ficava muito ansioso quando eu via qualquer tipo de cachorro, mesmo que o risco fosse muito pequeno. E o que não é verdade, né? Sempre. Exatamente. O cachorro é bonzinho, pode ser ruim, vai variar. Exatamente. E é isso que vai caracterizar a fobia. É quando a pessoa ela vai hiperestimar as chances dos danos, ou seja, ela vai colocar aqui um desfecho trágico ou um desfecho indesejado que vai envolver ferimentos ou perdas, ele é muito alto e ela vai entender que a chance dela conseguir enfrentar e lidar com aquela situação aversiva, ela é muito baixa. O porquê que se desenvolve, né? Foi a pergunta inicial que você fez. Como que isso se inicia? Isso é uma excelente pergunta. O que a gente sabe até aqui sobre as fobias, tá?
uma parte delas ela vai se iniciar, como o caso que eu dei exemplo que foi o meu, com um evento traumático. No caso de avião, pode ser assistir uma notícia, ver um caso de alguém que sofreu um acidente. A gente sabe que a cobertura de mídia que se tem a acidentes de avião são muito ruins, né? São bem ruins. Acho que o cara que mais fala bem isso aí chama-se William Vac. Ele dá notícia certeira porque ele é piloto também. Então ele dá notícia certeira, não fala bobagem com aviação. Não estou desrespeitando os outros jornalistas, mas tem alguns jornalistas aí que falam coisas totalmente erradas. Isso pode provocar sérios danos, né? Pois é, é curioso porque assim, quando a gente vai ver os processos mentais que levam ao desenvolvimento de fobia, uma das coisas que a gente sabe que acontece é o viés atencional. O que é o viés atencional? A pessoa começa a prestar muita atenção a determinadas informações ambientais que só confirmam a hipótese inicial daquela pessoa. Então, por exemplo, se o avião está passando por uma turbulência, essa pessoa começa a prestar atenção em qualquer tipo de ruído, que eu imagino que seja natural que aconteça, ou nos estímulos internos dela, e nunca nada que seja contrário à hipótese inicial, o avião vai cair. De uma forma similar, quando a gente vê uma cobertura de um acidente, de uma tragédia, existe um destaque, uma atenção muito grande para os eventos ou para as coisas que resultaram naquela tragédia, mas muito pouca reportagem mostrando a segurança do avião, que é o meio de transporte mais seguro, disparadamente, né? A gente tem muito pouco espaço, né? Eu falo, olha, na aviação é incrível, porque o espaço para se falar sobre isso só surge quando acontece a total exceção, né? Para uma paciente que eu atendi essa semana passada, eu falei assim, você tem noção matematicamente de qual é a chance do avião que você está a cair? É uma loucura, né? É um absurdo, é um absurdo. É mais fácil, eu falei, olha, é mais fácil você ganhar 30 vezes consecutivas na loteria do que o seu avião cair, o avião em que você está. Exatamente, senão assim o tripulante nem voava, né? Porque imagina, o cara que está exposto todo dia, meu irmão, minha família, meu pai, meu sobrinho, tudo piloto, meus primos, tudo aviador. Então, voltando à pergunta inicial, por que isso se desenvolve? Foi muito curioso para mim fazer uma revisão de literatura sobre essa temática e eu estou tendo uma demanda relativamente alta de pacientes em consultório, em clínica. O que a gente encontra, primeiro, vamos diferenciar medo de fobia, tá? Medo de avião é uma coisa muito frequente e provavelmente isso tem muito a ver com a fisiologia do nosso corpo, né? Então, a gente fica no avião numa situação, passageiro, né, em que ele não consegue vislumbrar o que está acontecendo no ambiente externo. Falta de informação também, né? Tem uma falta de informação tremenda em relação à real segurança e como é que funciona um avião. Acho que a maior parte das pessoas não sabe como é que funciona, que todos os sistemas de segurança são redundantes, enfim. Mas, para além disso, é um ambiente fechado e que há uma alteração importante na percepção sensorial. A gente sabe que, uma vez que a pessoa está num avião pressurizado, as percepções são todas alteradas. Então, o corpo humano ele não consegue, muitas vezes, equalizar esse monte de informações que são fora do nosso ambiente habitual. Então, isso deixa as pessoas um pouco tensas, o que, ok, né, ter um medo de avião. Agora, a fobia é quando esse medo ele é muito intenso. E aí, todas as vezes que a pessoa precisa voar, ela tem um sofrimento significativo ou ela evita, né? A esquiva ou a evitação é o que perpetua a fobia. Então, um exemplo bem legal quando a gente vai estudar fobia são as cobras, né? Então, por exemplo, a gente sabe que todas as culturas, isso já foi testado, isso é bem interessante, mesmo em culturas em que não existem cobras, isso é um medo primitivo, se eu colocar qualquer ser humano diante de uma cobra, ele vai ter uma reação de medo, sem eu falar nada de cobra. Isso foi feito em tribos, tá? Então, pessoas que nunca tinham visto, não tinham nenhuma informação do que era uma cobra, eu coloquei uma cobra, um animal que rasteja, automaticamente as pessoas sentem medo. Tá? Existe uma diferença, então, do que é o medo e do que é a fobia. A fobia é quando esse medo ele é desproporcional e trava e a pessoa não vê. Como que é a fisiologia do medo? Se eu trancasse aqui, nós dois nessa sala, e eu soltasse uma cobra, a primeira reação a gente ia ficar com medo, provavelmente apavorado. Mas, se eu mantivesse a gente trancado aqui, após em torno de 10 a 15 minutos, a nossa ansiedade ia começar a diminuir. Por que a nossa ansiedade ia diminuir? Porque a hipótese que a gente tem de essa cobra vai me comer, ela vai me matar, ela vai fazer alguma coisa, pra caramba. Porque eu estou vendo. A gente chama esse fenômeno de habituação. Então, primeiro eu fico com medo,
Faz sentido. Passa-se o tempo, o meu corpo e o meu cérebro estão aprendendo que aquele comportamento que eu imaginei não acontece, o meu nível de ansiedade ele cai, e se a gente permanecer 2 horas com a cobra aqui, daqui a pouco a gente está brincando com ela. Encarar o medo, né, de frente, isso que é para você sair da fobia. Esse seria a última etapa, né? A gente chama isso de extinção. Isso seria o que eu descrevi aqui, seria uma técnica que a gente não usa por um motivo básico. A gente chama essa técnica de inundação, que é expor a pessoa de cara com o maior medo dela. É altamente eficaz, porém é altamente desconfortável. Então isso não é feito. Pouquíssimas pessoas topariam isso, fora que geraria um desconforto. Se a pessoa tem uma fobia, ela tem uma reação extremamente desconfortável. Uma curiosidade realmente bem científica é que o ponto é que não é que essa pessoa tem uma ativação de medo mais intensa. O que os estudos comprovaram tanto para fobia quanto para transtorno de pânico é que essa pessoa ela tem um desconforto maior à reação física gerada pelo medo. Isso é bem curioso. Então, inclusive, a pessoa às vezes ela tem uma sensação de que ela está em arritmia, ela tem uma sensação de que o corpo dela está todo em tremores ou que está todo alterado. Sim. E quando você vai medir, não está. Já passei por isso. Parece que você vai morrer. No elevador, já passei por isso, de ficar preso, parece que você vai morrer. O coração vai sair pela boca, falta ar. É importante a gente dizer isso, gente, abrir o coração, porque eu acho que é o que vai ajudar a você se curar. Perfeito. E aí, do ponto de vista terapêutico, que a gente sabe que funciona, né, que é uma terapia específica, que é a terapia cognitivo-comportamental, com algumas modificações, a gente precisa fazer uma avaliação dos pensamentos, porque isso é importante. Então, o que passa na cabeça dessa pessoa quando ela está se dirigindo ao avião? Né? Essa pessoa muitas vezes vai falar o seguinte, olha, um dia, uma semana antes de eu viajar, eu já estou ansioso. Eu já estou sem conseguir dormir. Isso é ansiedade antecipatória. Então, nem chegou o evento, nem houve ainda o estímulo principal, e essa pessoa já está preocupada. Como que eu vou ficar? Além disso, eu tenho que verificar quais são as preocupações que essa pessoa tem. O medo dela é do quê? É do avião cair, o medo dela é de ter uma crise de ansiedade dentro do avião, o medo dela é de não ter para onde ir caso ela comece a sentir um desconforto. E aí a gente precisa, primeiro, identificar cada um desses pensamentos, isso dentro de um processo de terapia, e questionar esses pensamentos. Esses pensamentos são automáticos, então eles vêm porque vêm, mas se a gente tiver uma atenção e um treino, a gente consegue modificá-los. E junto com isso, junto dessa avaliação de cada pensamento que a pessoa tem, a gente faz o que se chama de dessensibilização sistemática. Eu dei o exemplo aqui da cobra. Né? A maior parte das pessoas não vai tolerar isso, não vai falar assim, olha, entra no avião e acabou. Eu vou colocando um estímulo gradativamente aversivo até o desfecho. Então, a gente elenca uma série de situações que envolvam aviões, desde assistir, por exemplo, ver um avião, ver uma fotografia de um avião, ver um cockpit, assistir no YouTube o que seria um voo. E hoje a gente tem coisas bem interessantes que já estão sendo testadas, que é a simulação virtual. Desde uma simulação com simuladores de voo até simulação virtual. Você pode utilizar isso como uma metodologia, uma ferramenta. Antes da pessoa entrar no avião propriamente dito, ou pedir para essa pessoa ficar no aeroporto, ficar na sala de embarque um tempo. Olha, isso, claro, dentro de um processo terapêutico que vai exigir do terapeuta esse desenho. Eventualmente, a gente associa medicações, se essa ativação de ansiedade ela for muito intensa ou for muito significativa, mas há que se ter um cuidado. Né? Pacientes, por exemplo, que estão sempre entrando, falando assim, olha, eu estou precisando de um comprimidinho, eu preciso de um remédio para entrar no avião, são casos que a gente tem que avaliar com muito cuidado. Por quê? Diante do medo e da ansiedade, existe um possível comportamento de busca por segurança. Então, a gente vai atrás de alguma coisa que fale assim, ó, se der um pepino muito grande, eu tenho que ter uma situação, um local para ir. E se o comportamento de busca por segurança ele permanece sendo remédio por muito tempo, isso pode ser um grande problema. Sim, claro. Dependência, né? Quais são os sintomas que uma pessoa pode sentir ou que já relataram para você dentro de um avião? Bom, os sintomas que podem aparecer dentro do avião, em relação aos sintomas fóbicos, são diversos. Tá? A coisa mais comum é a evitação fóbica. É a pessoa não ir, ela arrumar uma desculpa, ela começar a ficar se esquivando de entrar no avião ou ir para o voo, né? Falta de ar. Aí, dentro do avião,
todos os sintomas associados à ansiedade e à reação de medo. Então, quando a gente tem a reação de medo, existe um aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, um desvio do sangue, pele e órgãos ocos, ele vai sair de lá e vai se concentrar em musculatura, então você tem aquele frio na barriga, a pele ela fica mais branca, né, porque saiu o sangue da pele. Além disso, você pode ter tremores, sudorese, um aumento da transpiração, uma sensação de que vai morrer. Eu estou caracterizando bem sintomas relacionados a uma crise de pânico. Tá? E pode morrer ou não? Por crise de pânico, não. Não. Ninguém morre por crise Porque de é uma pânico. sensação terrível, eu já passei por isso. A sensação é de morte. A sensação de que a pessoa vai morrer. É né? isso mesmo. É importante falar que assim, se a pessoa teve um episódio de crise, é super recomendado ela passar por uma avaliação cardiológica, porque não dá para diferenciar apenas por sintomas se foi uma crise de pânico ou se foi uma arritmia, alguma questão cardiológica. Então a gente sempre recomenda excluir causas orgânicas. Excluir uma causa orgânica, passou por uma avaliação cardiológica, fez seus exames, mesmo. Aí é pânico mesmo. A diferença de uma crise de pânico para um quadro de infarto, por exemplo, se eu pensar numa crise de pânico completa, é o que o cérebro está interpretando. Assim. A diferença é a origem etiológica, mas a informação que chega ao cérebro é o mesmo. Os sintomas podem ser idênticos, inclusive. Dor no peito, pode irradiar para o braço esquerdo, a pessoa pode começar a ter tontura, sensações de desrealização, que a realidade está diferente, de despersonalização, que ela está fora do próprio corpo, aquele corpo não é mais dela. Enfim, a apresentação sintomática ela pode ser idêntica à de um quadro de infarto ou de um quadro de arritmia. Então, precisa passar por uma investigação. Então, esses são os sintomas típicos. Geralmente, a pessoa vai ter, se ela estiver dentro do avião e ela não estiver bem tratada, o que caracterizaria uma fobia seria uma ativação ansiosa muito, muito intensa. Que pode ser uma crise de pânico completa, que é quando a gente tem mais de 4 sintomas, como esses: falta de ar, tontura, sudorese, uma sensação de que vai morrer, um medo de enlouquecer, uma sensação... Violência? Só se essa violência se justificaria só se essa pessoa estivesse muito angustiada e com vontade de sair, por exemplo. Mas não é um comportamento típico. Geralmente a pessoa ela fica inquieta, um pouco mais acelerada, mas eu não esperaria um comportamento violento, desorganizado ou organizado numa crise de pânico. Pode acontecer, mas não é um comportamento tão comum. Geralmente a pessoa ela vai ficar muito mais retida, assim, ela vai ficar mais controlada no banco dela, no assento dela e sofrendo muito, ou pedindo algum tipo de ajuda. Uhum. Quais são as recomendações para uma pessoa que estiver do lado de uma pessoa que está em pânico, de um passageiro em pânico? Existe algum procedimento que você possa fazer? Tá. Primeira questão é tranquilizar. Esse é a primeira recomendação que a gente precisaria fazer, é verificar se estiver dentro de um avião, né, se tem algum médico para fazer uma avaliação clínica, ver se ali existe algum risco de vida, se os sinais vitais daquela pessoa estão estáveis, se ela tem uma comorbidade. Então, como eu falei, a gente precisa excluir causas orgânicas. Se essa pessoa já tiver um diagnóstico, isso facilita muito, porque ela pode verbalizar isso. Olha, eu tenho uma fobia, né? Eu tenho um quadro ansioso, eu faço um tratamento e está me dando uma crise aqui, né? Para quem estiver junto, a primeira coisa que não se deve falar, tá tudo na sua cabeça. Então, você quer deixar uma pessoa com quadro de pânico ou fobia desesperado, é você falar, tá tudo na sua cabeça. O mais importante seria manter a tranquilidade, tentar falar para a pessoa que é compreensível, tá tudo bem, eu entendo, eu imagino que você está ansioso, né? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu vou estar aqui do seu lado, vamos tentar respirar um pouco mais devagar, vamos tentar ouvir uma música para distrair. Você pode até perguntar o que essa pessoa está pensando. Se ela está numa crise de pânico, ela está se descontrolando muito. Então você pode falar, calma, eu estou junto com você, não vai acontecer nada de mais grave, vamos tentar respirar devagar. Isso, volta a sua atenção para a sua respiração, quantas vezes for necessário. Isso vai passar. Então, frases de reasseguramento, né? Não julgar, não ter pressa, porque assim, a ansiedade, como qualquer comportamento, como qualquer emoção, ela é como se fosse um jogo de dominó. Se você está ansioso e você olha para uma outra pessoa e a expressão dela está tão ou mais desesperadora que a sua, fala, se eu não estou me controlando, eu estou olhando para uma outra pessoa e ela também está descontrolada, a situação está fora de controle mesmo.
Se tem alguém que tem essa condição e essa orientação, né, de que, olha, calma, vai ficar tudo... Muitas vezes o que a gente faz em pronto-socorro ou em consultório é isso. Né? A gente tem que ser uma figura de segurança para o paciente, em que a gente já vivenciou várias vezes essa interrupção de uma crise, que é reafirmar diversas vezes para aquela pessoa que vai ficar tudo bem, e um foco muito grande na própria respiração. Né? Então, ou técnicas de distração, né? Ou foco na respiração, ou você coloca uma música para essa pessoa ouvir, ou você fica do lado dela reafirmando. Vai ficar tudo bem, eu estou aqui do seu lado, o que você está pensando? Você quer conversar alguma coisa comigo? Respira devagar, veja que isso está passando. O legal de uma crise de pânico é que ela dura pouco. Ela é um mal-estar terrível, né? Assim, desejo para o meu pior inimigo. É terrível. Mas ela dura pouco. Então, se tiver alguém ali treinado ou que já passou por aquilo e que esteja emocionalmente bem, ela pode ser uma figura de segurança. Me dá o contato para quem quiser falar com você. Bom, eu tenho uma rede, né, onde eu publico, que é o Instagram. Lá eu estou sempre colocando dicas, falando não apenas de transtorno mental, mas de estratégias, técnicas e assuntos que envolvam a saúde mental. Quem quiser seguir, só ir lá no Instagram, Psiquiatra Guilherme Bueno. Rebeca, uma coisa que eu acho que é curiosa, né, é autobiográfica minha, mas eu comecei a estudar, a ter interesse em aviões, porque eu tinha um medo terrível. De assim, voar? De voar. Nossa, você não falou em nenhum momento isso nem para mim. Assim, e é importante que todo mundo saiba que assim, o medo de voar ele é muito frequente. Tá? 1/3 da população mundial vai ter algum medo de voar, ou seja, 30%, 33% por estimativas americanas, e desses, 1/3 vai desenvolver uma fobia de voo. Né? Então, de 8 a 10% das pessoas pode ter uma fobia de entrar num avião. Eu tinha uma certeza, era uma crença que eu tinha, de que quando eu fizesse meu primeiro voo, esse avião ia cair. Puxa vida. E assim, a minha infância ela foi marcada por vários acidentes, né? Então, fazendo a retomada autobiográfica, eu fui vendo, eu presenciei, eu perdi ídolos, né? Com um acidente de avião, o Mamonas, que foi uma coisa que teve um impacto midiático muito grande, depois teve aquela sequência de tragédias que aconteceram em São Paulo. Então, eu tinha essa ideia de que iria cair, né? Aí, eu tive que fazer alguns voos. Primeiro eu fui fazer um intercâmbio, eu estava na faculdade e foi um desafio tremendo para mim, um voo de 12 horas. Imagino, pra onde você foi? O meu voo foi para a Europa, né? Eu fiz o estágio na Espanha, mas o meu voo desceu em Madrid, foram 12 horas de voo, um voo bem longo. E foi minha primeira viagem. Minha primeira viagem foi uma viagem internacional, então eu fiquei com muito medo, né? E sem eu saber, a técnica que eu desenvolvi ali dentro é uma técnica que depois eu fui aprender que houve. Então, primeiro houve uma exposição. Então, a gente sabe que para fobias o que mais funciona é uma exposição continuada, como eu dei o exemplo da cobra ali, mas não dessa forma tão inundante como foi comigo, como é o exemplo da cobra. Foi uma coisa mais gradativa, isso que se faz em terapia. Mas eu utilizei uma técnica. Tem uma técnica que a gente utiliza em algumas terapias, se chama aceitação radical. O que é aceitação radical? Existem situações, contextos da nossa vida que a gente não escolheu e que a gente não tem controle. E que não adianta eu brigar com a realidade. Eu não mudo a realidade. Então, o exemplo que eu dou geralmente é uma tempestade. Se você está voltando para sua casa e começa a chover. Você pode brigar, xingar, até que chega um momento em que você aceita que essa é a realidade e eu vou tentar fazer o melhor com ela dentro do que dá para fazer. De certa forma, foi assim que eu consegui controlar, e não eliminar, mas controlar a minha fobia de avião. O que eu pensava? Era um raciocínio... Foi no meio do voo que eu desenvolvi isso, até eu aprender o que era aquilo, né? Que é a tal da aceitação radical. Em determinado momento eu pensei da seguinte forma, olha, a chance do avião cair é pequena, bem pequena. Eu já sabia disso, mas isso não eliminava a minha ansiedade. Para muitas pessoas isso não elimina. E eu pensava, que opções eu tenho? Eu já estou dentro do avião. Se o avião for cair, não há nada que eu possa mudar. Nada. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou afivelado, eu estou respeitando todas as orientações, todas as normas, mas se o avião for cair, não tem nada que eu possa fazer. Por outro lado, se eu ficar ansioso e o avião não cair, eu só tive uma experiência extremamente desagradável. E eu ia muito além. Eu cheguei a pensar da seguinte forma, se o avião cair, e eu fiz um estudo sobre isso, eu cheguei à conclusão que não dá tempo de sentir nada. Então, meu medo era sofrer. Eu falei, bom, sofrer eu não vou sentir dor. Ficar me preocupando de uma forma recorrente com isso
a única coisa que eu estou ganhando aqui é sofrimento. Eu não consigo mudar essa realidade. E viajar de avião, vamos falar que tem as suas enormes vantagens. Não tinha como eu ir para a Europa, não tinha como eu ir para nenhum lugar sem passar pelo voo. Então, a prática da aceitação radical é uma outra estratégia que a gente utiliza, que é avaliar assim, eu consigo mudar essa realidade? Tem algo que eu possa fazer? Né? Porque as pessoas ansiosas, muitas vezes, elas querem um controle de 100% das coisas, e a gente nunca tem. Não consegue, não vai sentar no lugar do piloto. E a morte é uma coisa certa, parece uma coisa dos nossos avós, mas é uma coisa certa que você não sabe a hora que vai chegar. Então você tem que encarar a vida dia a dia, né? Aproveitar que você está vivo e viajar e tudo mais. Exato. Vale só o último recado, que assim, de novo, eu repito aqui que ter medo e ter fobia, de forma alguma, deve ser visto como uma fraqueza, deve ser visto com vergonha. É muito comum, é muito frequente. Eu vi até o rapaz que grava o podcast do Inteligência Limitada. Ele falou um negócio muito legal que eu vi na questão da prática clínica. Ele falou, depois que eu tive filho, que eu comecei a ter medo. Ele falou um outro dia, eu comecei a ter medo de andar de carro. E isso é muito real, é muito verdadeiro, né? Tem bastante gente que eu já vi que o cara tem medo de fazia voo acrobático, fazendo não sei o quê. Teve filho, o cara... A responsabilidade chamou mais alto, sei lá. É exatamente isso, exatamente isso. Doutor Guilherme, obrigado pela sua presença no Pode de Hangar. Quando quiser, você volta para cá para falar mais coisas a respeito da sua profissão, que é muito legal, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Beca. Foi uma honra. A hora que você precisar ou quiser, eu estou aqui à tua disposição. Abraço a todos os telespectadores. Obrigado, vai ser um prazer. Gente, aproveita e dá o like nessa dessa explicação que o Dr. Guilherme passou pra gente aí. Divide com as pessoas que têm medo de voar. É importante, é uma coisa que faz a diferença na vida da pessoa, inclusive profissional, por que não? E continua com a gente aqui no Pode de Hangar até o próximo episódio. Valeu, um abraço a todos.